Voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, participe conosco. Falamos sobre a composição do ministério no governo Bolsonaro, no futuro governo Bolsonaro. Participe conosco pelo 31 99642 8473. É o WhatsApp aqui da TV Horizonte. Interaja conosco. Eu já recebi algumas mensagens no meu celular particular aqui agora, dizendo que os convidados são todos de direita, são todos tendentes ao nazismo, vamos dizer assim. O que pensar disso? A expressão de vocês, eu acho que a câmera 2 pegou aqui agora. Bolsonazi, bolsomitos, bolsominions. Professor Rubens, como lidar com esse tipo de coisa? Bom, eu acho que a política, de forma geral, no mundo todo, inclusive no Brasil, ela passou nos últimos anos por um processo de emocionalização do debate, de radicalização do debate político. Isso eu acho que foi, inclusive, uma estratégia, até certo ponto, deliberada das forças neoliberais. É uma espécie de reação à crise do neoliberalismo que começou na década em 2008, com a crise financeira dos Estados Unidos, e depois se espalhou. E eu acho que há uma estratégia de suspensão de um debate mais racional, mais propositivo, através de uma emocionalização do debate. Eu, pelo menos, garanto que eu não sou, nunca fui, acho que nunca serei nazista, sinceramente. Mas, professor Rubens, professor Lucas, professor Júlio, há como é que eu posso dizer, uma ideia no Brasil, em especial na universidade, de que o sujeito que é vinculado à direita no Brasil, ele é a favor da ditadura militar, e de que o sujeito que é vinculado à esquerda, ele é uma pessoa voltada aos direitos humanos, é um cara mais aberto com relação à legalização das drogas, quem sabe a legalização do aborto. Ou seja, eu acho que a emoção na política, ela faz parte. Brexit, a gente viu isso, eleição de Donald Trump, a gente viu isso. Falta localizarmos quem é a esquerda de verdade, quem é a direita de verdade. Eu acho que, existem já estudos, né, trabalhando um pouco que muito das nossas preferências políticas, elas vêm de uma certa estrutura da personalidade, né, da psicologia, né. Jonathan Haidt, que é um psicólogo, americano, ele fala um pouco sobre isso, né, e nós tendemos a confirmar os nossos viés, aquilo que reforça, né, a nossa visão de mundo central, né. E hoje houve essa polarização, né, mas a tendência é que, à medida em que o processo se rotinize, né, de que as questões que sempre aparecem na política, as dificuldades, os compromissos, as alianças que nem sempre são aquelas que os mais idealistas esperam, aconteça, esse movimento ele vai perder, né, essa característica muito grande de emoções fortes e polarização, e nós vamos ter, na minha visão, na minha hipótese, nós vamos ter o que normalmente se tem em democracias, ou seja, esse pêndulo de alternância de poder entre partidos de direita e partidos de esquerdas que se submetem às regras institucionais do jogo. Te ofende, porque o Horizonte Debate são 4 blocos de 12 minutos, um programa ao vivo. O professor Júlio deve ter falado no primeiro bloco, vamos colocar aí uns 3 minutos. Então, o sujeito que te ouviu, talvez ele já tomou uma conclusão assim, olha, se você não falou mal do Bolsonaro, significa que você é nazista. Professor Júlio, te ofende na hora que um sujeito... Ah, muito. Eu não tenho dúvida, não. Dado o meu histórico, inclusive, Sim. mas não se trata disso, né? Sim. Não dá para cair nesse tipo até de provocação, né? Não é necessário que eu... Me ofende porque eu tenho um histórico completamente contrário a qualquer coisa que pense a respeito de fascismo, nazismo, né? E meu campo de atuação, inclusive, se coloca contrário até a perspectiva liberal, né? Eu diria que eu estaria num campo da esquerda, em que pese conceituar esse campo de uma forma. Agora, do que se trata
é que nós fomos convidados aqui para poder fazer uma análise, né, enquanto acadêmicos que somos, né, e não como um debate partidário, político, nesse sentido. Então, me desagrada. Não ofende, mas me desagrada, né? Mesmo porque as pessoas tendem a uma simplificação e, eventualmente, até não tem conhecimento conceitual, teórico, e acaba trabalhando com modelos que não correspondem. Né? A eleição teve essa cara, não teve? Acho que sim. Acho que a eleição, nesse aspecto, ela não acabou. O debate, se é que a gente pode chamar isso, as manifestações nas redes permanecem, os fake news permanecem, né? Então as pessoas têm uma necessidade muito grande de ficar criando rótulos e enquadrando pessoas, né? Esse movimento agora... Eu digo que mais que as, você me permite, Claro, mais que as claro. eleições, o debate político, as eleições foram um momento significaram um momento de acirramento disso. Mas eu insisto, o debate político nos últimos anos tem sido superficializado, emocionalizado. Você rotula, você não discute as ideias, você já parte para desqualificar a pessoa e tudo mais. As eleições têm significado isso. Quanto à direita e esquerda, eu acho que tem duas grandes vertentes. Você tem a questão moral comportamental, e aí como as pessoas se colocam, são pautas muito importantes. E você tem a questão social, a questão do Estado, de políticas sociais, de políticas públicas. As pessoas se colocam de uma certa maneira. Existe no Brasil uma espécie de cruzamento. Você tem uma parte de brasileiros, por exemplo, que nas questões morais, comportamentais, são progressistas. Pode-se dizer progressistas, mas, no entanto, são... nas questões de políticas sociais, de políticas públicas, questão de apoio à reforma trabalhista ou não, são pessoas conservadoras ou liberais conservadoras. Você tem gente que no campo moral comportamental progressista e no campo das políticas sociais é a favor das políticas sociais. Você tem os 4 tipos. Você tem gente que no campo moral comportamental é conservador, não aceita o casamento gay e é progressista Você tem esses 4 tipos de coisas. O que acontece é que nos Estados Unidos, especialmente, e os Estados Unidos são muito importantes, para o mundo todo, inclusive para o Brasil, a esquerda norte-americana, tradicionalmente, ela é uma esquerda muito mais moral comportamental do que qualquer outra coisa. Essas grandes pautas morais comportamentais, direito dos negros, direito dos gays, questão ecológica, por exemplo, isso surgiu com muita força nos Estados Unidos, mas surgiu também uma reação muito forte a isso, através do fundamentalismo. Então, há um padrão de guerra cultural, de guerra ideológica cultural, que ela fica, às vezes, muito forte eu vou voltar, está se expandindo. Eu vou voltar daqui a pouquinho, só para me dar um pouquinho de sequência e amarrar um pouquinho algumas ideias. Esse novo movimento, assim, os futuros ministros, esses que ele já consolidou, o Marcos Astronauta, hoje saiu o presidente da Fundação Ayrton Senna como futuro ministro da Educação, aquele debate, né? Perguntaram para Bolsonaro e para o general Heleno, quando da apresentação do general Heleno como do Gabinete de Segurança, mas não vai ter mulher. Aí, não, vai. Não sei, não, com certeza vai ter, aquela fala, né? Aí perguntam, mas vai ter homossexual? Aí o general brinca, né? Não, aqui não vai ter isso. Ou seja, um pouco ofensivo. Ele tem feito um movimento para acalmar aquele que não votou e para consolidar aquele que votou nele. Os nomes atuais têm agradado quem vota no Bolsonaro, mas tem para acalmar um pouco o sujeito que não votou nele? Eu acho que tem uma diferença entre assim uma análise do que deveria ser a política e do que ela é, né? Ou seja, indicações de ministros normalmente servem para compor uma certa distribuição de recursos, cargos, que permite você ter certos apoios, né? Então, quando a gente fala de discussões ideológicas, né, a gente está falando muito mais o que anima as pessoas no debate do que descrever o funcionamento real da maneira como a política e principalmente os políticos funcionam. Ou seja,
O que a gente tem que entender é que, seja o político de esquerda, seja o político de direita, o que interessa a ele é governar. Então, ele vai agir nessa direção do que permite a ele governar, né? E vai ter um certo leque de meios disponíveis para fazer isso. A mesma coisa durante a eleição. O que um político quer é ganhar a eleição, então ele vai na direção do eleitor. Então, quando a gente faz essa análise de posicionamentos ideológicos, a gente tem que tomar um pouco cuidado para não esquecer de que existe uma realidade concreta, objetiva, das necessidades da manutenção do poder, da viabilidade de um governo, especialmente, né, quando a gente tenha sempre a possibilidade, numa democracia, de alternância de poder. Então, eu vejo que essas categorias, fascismo, nazismo, servem muito mais como rótulos para as pessoas se posicionarem entre si e reivindicarem uma bandeira para si, né? Estigmatizarem aqueles que pensam diferente. Mas, quando se trata de categorias para analisar o funcionamento da política, esses rótulos eles têm pouca eficácia. Nós temos que lembrar uma coisa, porque o professor falou da política como uma questão rotineira, uma questão burocrática, uma espécie de, uma espécie de vida real em que se procura manter o poder e, às vezes, a democracia, a alternância de poder. Mas nós temos que lembrar que o candidato Bolsonaro, ele se fez como candidato anti-institucional, que não é novidade no Brasil. O Jânio Quadros foi isso, o Collor foi isso, não é novidade na tradição brasileira. Ele se fez pegando o voto do cara que estava revoltado contra tudo, que está aí, revoltado contra todos os políticos e tudo mais. É um tanto quanto complicado. Fica com essa... Ele não é um candidato do PT ou do PSDB ou de um partido tradicional, de alguém que está ali. O Bolsonaro é um cara que está há 7 mandatos, 6 mandatos, sei lá, como deputado, mas era uma espécie de outsider, inclusive no próprio Congresso. Então nós temos que ver isso. Deixa eu voltar. Ele se fez com essa pauta. Eu trouxe um outro convidado literário. No terceiro bloco vou apresentá-lo. Tem um pouquinho a ver com o que o professor Rubens colocou aqui agora. Vamos para um breve intervalo. Fique conosco.